Tô pensando se falta mais alguma coisa pra falar, mas acho que é isso, velho. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre habilidades. Então, habilidades técnicas, as não técnicas, conhecidas também como hard skills and soft skills. Então, qual é a habilidade mais importante que você deveria focar, que você deveria investir tempo em amadurecer, em lapidar, em cada vez estar mais preparado para lidar com esse mundo de tecnologias, para você dar passos mais altos na carreira, né, para você chegar nos tão sonhados Seniors Plus Levels, né, que é Staffs, Principals, Distinguished e por aí vai. Então, qual é a habilidade mais importante que vai diferenciar você de uma outra pessoa desenvolvedora, de uma outra pessoa desenvolvedora comum, de um outro sênior, de uma outra sênior, de um tech lead, de um arquiteto, de uma arquiteta? Então, eu vou te falar o que eu acho a respeito sobre o assunto. Sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Então aqui na minha máquina, deixa eu pegar o meu navegador, deixa eu jogar ele aqui no meio da tela, sempre conferir no OBS, que o tempo atrás eu esqueci de conferir, eu perdi um vídeo. Então aqui, deixa eu jogar pra cá, deixa eu só acessar a Eraser, aí eu vou criar um novo documento. Então, espera aí, gente, deixa eu acessar aqui a Eraser. Eu tô aqui com a conta do trabalho, deixa eu trocar de conta e para minha conta pessoal. Mais um minutinho, tô acessando aqui. Essa ferramenta é uma plataforma para a gente conseguir desenhar diagrama, caixinhas, fazer esse monte de coisinhas que a gente normalmente gosta de fazer, né? Tá, beleza, agora eu posso jogar para cá. Vamos pegar só o Canvas, que a gente não quer documentar, escrever nada, dar um next nessas diquinhas aqui, beleza. O nome aqui, vamos colocar Matheus Castiglione, vídeo, habilidades para uma pessoa engenheira de software. Vamos lá. Então, assim, a gente fala muito de habilidades, e aí as mais comuns, né? As mais comuns, a gente coloca sempre o tal da hard skill, que são também as habilidades técnicas. Deixa eu dar aumentar aqui. Como que aumenta o tamanho da fonte? X large, aí. Deixa eu ver no VS, tá bom. A gente coloca esse aqui na esquerda e a gente arrasta aqui um outro para a direita, que a gente chama de soft skills, que é as habilidades comportamentais, vamos dizer assim. Deixa eu aumentar aqui para ficar numa linha só, senão eu tenho tique. E o que diferencia basicamente essas duas? O lado esquerdo, hard skills, é o conhecimento técnico. Então é o quanto você vai saber de uma linguagem específica, por exemplo, o quanto você conhece de Java, o quanto você conhece de Python, de JavaScript, o quanto você sabe sobre um framework, sobre uma biblioteca. Então são conhecimentos que eles estão no espaço da solução técnica. E qual é o espaço da solução técnica? O espaço da solução técnica é de fato o código, né? De fato a gente ir lá e programar, a parte da programação. Então aqui a gente pode colocar várias coisinhas. Então vamos colocar aqui linguagens. Deixa eu aumentar aqui. Então a gente pode pôr linguagens. Vamos colocar frameworks. Então frameworks. A gente pode colocar bibliotecas. Bibliotecas. A gente pode também entrar em outros assuntos, como por exemplo, engenharia de software. Eu esqueço como se é português, gente. É muito inglês, você desaprende. Então, engenharia de software, beleza. Aí agora, deixa eu só, vamos jogar isso aqui um do lado do outro, que a gente vai colocar mais caixinhas embaixo de cada um aqui. Não muito, para não ficar muito extenso o vídeo, mas vamos lá.
Então, linguagens. O que a gente pode colocar aqui? Ó? Java. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que vai ter algumas que é maior. Então, Java. O que mais que a gente pode pôr aqui? Ó? PHP. JavaScript. Barra TypeScript. Got it. Ruby. Aí vai ter uma porrada de linguagem aqui, gente. Então, Python, Rust, Go, Elixir. Então, Rust, Go, Elixir. Então, aqui vai ter várias e várias. C Sharp, né? Não vamos esquecer de C Sharp, senão a galera vai ficar muito brava com a gente. Então, C Sharp. Aí vai ter lá o C com C++. C/C++. Aí tem, aqui vamos jogar aqui o JavaScript barra TS, que é o TypeScript, Java barra Scala, barra Kotlin. Aí tem Swift, enfim, linguagem, tem uma cacetada de linguagem, tá? Bibliotecas. Então, bibliotecas, a gente pode definir várias bibliotecas também, né? Então, vamos colocar, por exemplo, o Hibernate, né? Por exemplo, Java. Aí a gente pode colocar uma biblioteca do PHP, nossa, esqueci agora, o Laravel é um framework, né? Mas uma biblioteca PHP eu não tô conseguindo lembrar. Vamos jogar aqui pro JavaScript, então. Biblioteca, por exemplo, aqui a gente pode colocar date, ou React no caso, né? Que é bem famoso. A biblioteca para Ruby também, não vou conseguir lembrar. Biblioteca para Python, a gente pode colocar, por exemplo, Pandas. Fast API já é um framework, né? Go, Elixir, C Sharp. Então, beleza. Aí, frameworks. O que a gente pode colocar aqui, né? Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui o Spring, o Java. A gente pode colocar o Laravel, Laravel, o PHP. A gente pode colocar o Nest, Nest.js ou Next.js. A gente pode colocar aqui o Rails. A gente pode pôr o Fast API. Fast API. Aí para o Rush a gente pode colocar, por exemplo, Rocket. Vai ter um monte. Rocket. Para o Go a gente pode colocar o Fiber. Elixir, talvez a gente pode pôr o Phoenix. C Sharp, vamos por aqui o famoso .NET. E C, C++, eu não vou saber um framework para eles. E aí dentro de engenharia de software, o que a gente pode colocar aqui como conhecimento técnico, né? A gente pode colocar, por exemplo, design patterns. A gente pode colocar solid. A gente pode colocar padrões de arquitetura. Então, padrões de arquitetura. A gente pode colocar algoritmos. Podemos pôr estrutura de dados. Aí podemos pôr design de software. Podemos pôr a parte de testes. Então, testes. Enfim, tem várias coisas. Só aqui no plano de arquitetura já tem um monte de leque que a gente pode abrir. E dentro de soft skill, né? Quais são as habilidades? Então a gente vai ter várias habilidades também. Então, por exemplo, né, a gente vai ter lá o tal do comunicação não violenta. Aí a gente pode colocar, por exemplo, uma habilidade de storytelling, como que você monta apresentações. A gente pode colocar, por exemplo, apresentações, que acho que também entra na parte de oratória, né? A gente pode colocar trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Aí a gente pode falar também, por exemplo, de delegação, de liderança. A gente pode falar em protagonismo.
protagonista. E aí, e por aí vai, né? Assim como a gente tem várias opções aqui na parte esquerda da parte técnica, aí na direita existem várias e várias e várias e várias habilidades. Mas de todas elas, né, se eu fosse falar de tudo um pouco aqui, o vídeo ia ficar muito longo. E além de ficar muito longo, ele também é muito subjetivo, né? Então, o que cada empresa espera de um senior, o que cada espera de um staff, o que cada empresa espera de um principal, isso varia muito, né? Então, cada empresa tem o seu conjunto de responsabilidade, tem o seu job description diferente. E além disso, cada pessoa dentro da empresa também vai enxergar de uma forma. Então, vamos supor que na empresa de vocês tem lá, tipo, 10 pessoas que são staffs. Vocês podem conversar com os 10 staffs, é muito provável que existem muitas coisas em comuns que eles vão falar, né, no dia a dia, o que eles fazem, quais são as responsabilidades, mas também é muito provável que alguma coisa, pelo menos alguma coisa, cada um deles vai falar de forma particular, peculiar, vamos dizer assim, de forma específica. Então, por exemplo, eu tenho que conhecer bastante performance. Eu tenho que ficar muito na parte técnica. Eu tenho que mexer muito com a parte de business. Eu tenho que mexer muito com a parte estratégica. Então, isso vai variar muito. Mas uma coisa que é muito importante, né? Quando a gente está falando de carreira de desenvolvimento, a gente está falando de níveis mais altos, de experiência, chega uma hora que as pessoas, o conhecimento técnico, ele vai ficar muito nivelado. Né? Chega uma hora lá, por exemplo, é difícil você falar qual sênior sabe mais. Né? O sênior A ou o sênior B. Por quê? Porque o sênior A, ele vai ter várias experiências, ele vai ter... Ele tem várias necessidades na vida e ele vai ter várias vivências específicas. O sênior B também. Então, por exemplo, pode ser que o sênior B, ele nunca precisou fazer um upload de arquivo. É só um exemplo, tá, gente? Provavelmente ele precisou, se ele tá no nível sênior, ele precisou fazer isso. Né? Ele ou ela precisou fazer isso. Então, é muito provável que, né, voltando no exemplo, vamos supor que o sênior A, essa pessoa, ela nunca precisou fazer upload de arquivo. Beleza. O sênior B, ou a sênior B, ela já precisou fazer, essa pessoa ela já precisou fazer upload de arquivo. Então, a gente pode falar que a pessoa sênior B, ela sabe mais, ela tem um conhecimento técnico maior do que a sênior A? A gente não pode falar isso. Por quê? Porque pode ser que muitas coisas que a pessoa sênior B não precisou fazer, a sênior A precisou fazer. Então, qual é o ponto? Chega uma hora que é difícil a gente definir quais pessoas sabem mais, quais pessoas sabem menos, que pessoas possuem mais conhecimento técnico, que pessoas possuem menos conhecimento técnico, que pessoas possuem conhecimento mais profundo ou menos profundo, porque muitas pessoas vão saber muitas coisas, muitas pessoas não vão saber muitas coisas. E é por isso que o trabalho de salto ele é colaborativo, por isso que um time, uma equipe tem várias pessoas que são seniors, tem várias pessoas que são plenas, tem várias pessoas que são juniors. Né? Por quê? Porque a união que vai garantir o sucesso do projeto. Então cada um dá o seu melhor, cada um colaborar com o seu conhecimento, colaborar com as suas habilidades, que vai fazer o projeto ser bem sucedido ou não. Mas existem algumas habilidades que começam a diferenciar as pessoas quando a gente está falando de níveis muito alto, né? Então, seja um senior, seja um tech lead, seja um arquiteto, seja os novos cargos, né, os staffs plus, que é o senior plus, que é o staff, o principal, o distinguished e o fellow. Então, esses cargos, a parte técnica, ela deixa de ser um pouco diferencial, né? Por quê? Porque não é mais uma questão de, se você souber, por exemplo, design pattern, nossa, meu Deus, esse staff ele sabe design pattern. Não é mais isso, é uma obrigação. Né? Então, o conhecimento técnico, a habilidade técnica, ela deixa de ser um diferencial e ela passa a ser uma obrigação. Né? Você tem que ter conhecimento de design pattern, você tem que ter conhecimento de sólido, você tem que conhecer de arquitetura, design de software, você tem que ter passado por certas experiências, por certos desafios, por certos projetos na sua vida para você ter chegado aonde você chegou. Né? Por isso que existe a treta da internet, né? O senior de 2 anos, o senior de 3 anos e por aí vai, né? De 1 ano que seja, né? Então, sim, o tempo ele está sim relacionado à sua maturidade, né? Ao que você consegue retribuir para a empresa, né? É muito difícil você conseguir aprender ou se tornar um senior com pouco tempo de experiência. Por quê? Porque existem coisas que a gente não consegue comprar com o tempo. Existem coisas que cursos não conseguem ensinar. Existem coisas que vocês precisam passar por isso, que a gente precisa viver, que a gente precisa passar por isso para tornar nós uma pessoa senior, uma pessoa staff, uma pessoa principal, uma tech lead, um arquiteto.
né? Então, certas coisas o tempo não compra, o dinheiro não compra, certas coisas a gente precisa viver, a gente precisa passar por isso. E uma habilidade que eu acho que é muito importante aqui no Soft Skills, então tudo isso que eu falei agora, né, tem lá 15 minutos de vídeos, todo esse storytelling que eu tô contando, é simplesmente pra gente chegar em algumas habilidades que eu acho aqui que são diferenciais, tá? A primeira, que é resolver problemas e garantir o sucesso da empresa. Então, essas duas aqui, eu não sei se eu consigo colocar uma cor diferente aqui. Vamos colocar em azul. Eu não sei se ficou em azul. Deixa eu trocar o texto em azul também. Aí, ó, beleza. Deixa eu dar um zoom aqui no OBS que tá pequeno. Então, essas duas, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque para você conseguir resolver o problema, você vai ter que saber muita coisa da parte da esquerda aqui. Muita coisa. E para você garantir o sucesso da empresa, você também vai ter que saber muita coisa aqui da parte da esquerda. Só que qual que é o ponto? Essas duas habilidades aqui, elas estão mais relacionadas com a engenharia de software. Tá, então eu vou até marcar ela com uma outra cor aqui, ó. Vamos colocar ela em verde. Por quê? Então vamos fazer aqui um join daqui para cá. Por que isso aqui anda junto? Porque chega uma hora também que as pessoas numa entrevista técnica, né? Se você está fazendo uma entrevista, por exemplo, para uma vaga de staff, para uma vaga de principal, dificilmente alguém vai perguntar para você, pô, você sabe React? Pô, você sabe Fiber? Você conhece Next? Você conhece Nest? Você conhece Fast API? Você sabe Python? Você sabe Java? Então as pessoas não vão cobrar esse conhecimento. Ah, você conhece Moment, DataFNS, Axios, Pandas, NumPy. Não, as pessoas não vão perguntar isso. Por quê? Elas querem saber como você consegue enxergar o retrato do software fora da parte técnica. Como você consegue ver o landscape de tudo. Então, por exemplo, se a gente fizer uma mudança aqui, qual é o impacto que essa mudança vai ter, né, nas outras áreas da empresa, se for um produto, ou qual é o impacto que ela vai ter nas outras partes do sistema, caso seja, por exemplo, uma consultoria de software. Então, o pensamento sistêmico, você olhar as coisas em alto nível, você conseguir se preparar, você conseguir planejar, você conseguir criar estratégia. Então, por exemplo, para onde a empresa está caminhando? Para onde a empresa deveria caminhar? Quais são os pontos fracos da empresa? Quais são os pontos fortes da empresa? Né? Quais são os débitos técnicos da empresa, caso seja um produto? Então, isso foge totalmente ali da parte de abrir um VS Code e escrever código. Isso é muito mais sobre a engenharia de software. Né? Por que é muito mais sobre a engenharia de software? Porque linguagens, bibliotecas e frameworks são meios para a gente conseguir aplicar tudo isso aqui, ó. Então, design de software, a gente só consegue aplicar design de software com essas tecnologias. A gente só consegue criar um padrão de projeto, criar um padrão de arquitetura com essas tecnologias. Então, são meios. E por que é muito importante a gente saber isso? Porque isso aqui começa a diferenciar você. Então, por exemplo, em algumas empresas, né, é comum ter ali a parte de algoritmo, né? Você tem lá a parte de algoritmo que você tem que fazer aqueles desafios de código, resolver algoritmos e estrutura de dados e por aí vai. Mas em níveis de senioridade mais alta, vocês vão ver que vocês não vão precisar escrever código, né? Ou às vezes vocês vão ter uma parte de code style, code design que seja, para a empresa saber como que você escreve código, qual é o seu design de código. Mas essas vagas, elas é meio que quase obrigatório você ter que fazer um system design, né? Que é você projetar um sistema. E para você projetar um sistema, você não vai chegar no ponto de PHP, JavaScript, Ruby. Você vai chegar no ponto de padrões de arquitetura, design de software, Solid, talvez sim, talvez não. Mas é muito mais o padrão de arquitetura e design de software, né? Que você vai desenhar as caixinhas. Então, como que você garante escalabilidade, resiliência, tolerância à falha, disponibilidade, internacionalização, geolocalização,
Então, como que você faz para garantir esse tipo de coisa? Né? Você vai utilizar uma arquitetura distribuída, uma arquitetura monolítica, você vai fazer com, sei lá, com um serviço, com 2 serviços, você vai utilizar, por exemplo, um Domain Driven Design, você vai utilizar, por exemplo, um Clean Architecture, ou um Layer Architecture, um MVC, Model View Controller, então qual padrão você vai utilizar, quais são os serviços, quais são os recursos de infraestrutura que você vai utilizar. Você vai colocar um banco de dados NoSQL ou um banco de dados SQL, você vai ter um load balance, não vai ter um API Gateway, não vai ter, você vai colocar, por exemplo, uma arquitetura em containers, com Docker, Kubernetes, você vai colocar um sidecar, não vai colocar um sidecar, você vai ter um Nav Mesh, não vai ter um Nav Mesh, então assim, de novo, vocês percebem que eu não falei sobre linguagem, eu não falei sobre biblioteca, eu não falei sobre frameworks, eu estou falando sobre componentes de alto nível para uma arquitetura. E é aí que começa a diferenciar, e é aí que começa a exigir, nos níveis mais altos que começam, essas são as exigências nos níveis mais altos, né? Não é você saber JavaScript, não é você saber Node, não é você saber Java, Kotlin, C Sharp, Python, é você saber esses designs de alto nível. Então, por exemplo, a gente precisa criar um sistema que ele vai ter que aguentar 10 milhões de pessoas simultaneamente, né? Vamos supor que a gente quer criar Twitch, né? A gente quer abrir uma live lá e a gente quer que a live 10 milhões de pessoas consigam assistir ao mesmo tempo. E aí? Como que a gente faz isso? É com Python? É com Ruby? Não. Isso é o menor dos problemas, né? Tem problemas muito maiores do que isso. Então, resolver problemas e garantir o sucesso da empresa está totalmente associado com isso daqui, né? E aqui, o que eu quero dizer com garantir o sucesso da empresa? A gente precisa sair um pouco da parte técnica, né? Então, eu sei que muitas pessoas, né, vocês são apegados com tecnologia, então, eu quero fazer esse projeto, eu vou fazer com React, porque eu gosto, porque eu tenho mais afinidade, mais experiência, mais vivência. Só que às vezes não, muitas vezes nós precisamos colocar, e a gente precisa fazer o que é mais importante para a empresa, não o que a gente quer fazer. Então, talvez para a empresa você vai precisar fazer um projeto em PHP. Hoje em dia, em 2023, e tá tudo bem. Né? Por quê? Porque você não pode se apegar à tecnologia. A tecnologia, de novo, ela é um meio. Ela é um meio para algo, ela é um meio para um fim. Né? Ela não é o início de tudo. Então, antes da gente falar de tecnologia, tem todo um monte de coisa que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que fazer prospecção, a gente tem que fazer brainstorming, a gente tem que fazer levantamento de requisitos, a gente tem que desenhar quais são os requisitos funcionais e não funcionais, quais são as características arquiteturais que esse novo projeto precisa atender, que são importantes para ele. Então, depois de toda essa parte, escreve muita conversa, muita entrevista, muito papo, muita documentação, muito diagrama. Depois de tudo isso que a gente vai para a parte técnica, né? Então, tem todo um processo ali antes. É por isso que a parte técnica, o espaço da solução técnica, era um meio para um fim. Né? Mas antes disso, tem todo um processo que a gente precisa se apegar. E quando você se apega nessa parte de engenharia, de software, tudo aqui embaixo fica mais fácil. Né? Então é muito provável que você já ouviu falar que uma pessoa senior ela consegue aprender uma linguagem muito mais alta do que a pessoa júnior ou pleno. Né? Por quê? Porque ela já deixou de se apegar com tecnologia. Ela não é mais uma pessoa específica, uma expert em Rust, uma expert em React. Ela é uma pessoa que ela é expert em construir e entregar sistemas, né, em refatorar sistemas, em melhorar sistemas, em evoluir sistemas, em modernizar sistemas. Né, e as técnicas para a gente fazer isso, elas não mudam com a linguagem. Então, por exemplo, como a gente faz um for em Java, é de um jeito. Quando a gente faz um for no PHP, é de outro jeito. Um for em JavaScript, um for em Ruby, um for em Python, um for em Rust, um for em Go, né, um for possui sintaxes diferentes para cada linguagem. Mas o ponto é, o que é o for? O for é você precisar percorrer uma coleção de itens. Você precisa interar uma coleção de itens. Então, o que você tem que aprender? Você tem que aprender em quais momentos você precisa interar uma coleção de itens, em quais momentos você precisa injetar uma dependência, em quais momentos você precisa criar módulos diferentes, criar camadas no seu sistema. E como você faz isso com Java, com PHP, com JavaScript, com React, com Ruby, com Pandas, com Fastify, com Rocket, com Fever, com Phoenix, com Spring, com Laravel, com Nest, com Next, você aprende muito fácil. Né? Então você só tem que trazer essa parte de alto nível para a parte de baixo nível. Né? Mas a essência em si ali, como você faz um, como você faz o outro, ela não muda.
né? Então, o que você precisa fazer não muda. O que muda é o como, é a sintaxe, são as particularidades de cada tecnologia, de cada linguagem, de cada biblioteca, de cada framework. Então, uma dica que eu posso dar para vocês, né, é que se vocês querem, pensando em futuro, partir para níveis, né, mais altos que seniors, ou até mesmo chegar nos seniors, começar a se destacar na empresa de vocês, foquem, né, tudo isso aqui é importante, tudo é importante, né, e além de tudo isso aqui, tem várias outras coisas na parte de técnica, tem várias outras coisas na parte de soft skills que eu acabei não comentando, mas principalmente não percam, não deixem isso aqui fugir do radar de vocês, né, resolver problemas e garantir o sucesso da empresa. E aí, de novo, tudo que a gente conversou, vocês vão precisar fazer, né? Para resolver problemas, vocês vão precisar saber tudo isso daqui. Às vezes vocês vão ter que priorizar uma coisa que é mais importante. Às vezes vocês vão ter que escrever um código legado. Às vezes vocês vão ter que escrever um código que tem um dev técnico. Você está gerando um dev técnico. Às vezes você vai escrever um código sem teste. Às vezes você vai criar um projeto completo sem teste. Às vezes você vai, sei lá, utilizar a tecnologia que você não gosta, que você não quer, e tá tudo bem, né? Por que tá tudo bem? Porque você não é mais apegado ou apegada à tecnologia. Você é apegado e apegada a garantir o sucesso da empresa, a resolver problemas. E para você resolver problemas, para garantir o sucesso da empresa, né, a tecnologia ela é um meio. Existem coisas muito mais importantes por trás disso. Para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Então hoje a gente não teve muito código, hoje foi mais um papo, foi mais uma troca aqui de opiniões. Reforçando, não existe certo, não existe errado, não existe melhor ou pior, eu falo muito isso nos vídeos, então vocês não precisam concordar com tudo que eu falei, o que eu tô falando não é certo, não é lei, não é porque eu tô falando também que eu sou a pessoa perfeita, não, todos nós temos muito que aprender, muito que evoluir, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada, né? Então você estuda e você morre burro ou burra. Então, mas são dicas de uma pessoa que já passou por tudo isso, uma pessoa que tem bastante tempo de experiência, uma pessoa que já foi staff engineer. Então, está aqui um pouco do que eu fiz para ter sucesso na carreira, eu fiz para estar onde eu estou hoje e gostaria de compartilhar esse ponto com vocês. De novo, reforçando, não tem certo, não tem errado, não tem melhor ou não tem pior, né? Então, sei lá, na minha empresa lá tem um principal e esse principal ele é expert, especialista, Master Blaster em Java, ele sabe ler bytecode em Java. Então, eu já conheci uma pessoa que ela sabia ler bytecode em Java, tipo, ela abriu lá o bytecode em Java, ela sabia ler certinho o bytecode em Java. Só que essa pessoa, ela é senior, até hoje ela é senior, e eu, por exemplo, já fui staff. Então, o quanto vale a pena você saber bytecode ou não? O quanto vale a pena você saber ler um binário de cabeça ou não? Né? De novo, parte técnica e soft skills. Né? Chega uma hora que a parte técnica, ela vai deixar de ser diferencial e vai ser obrigatória, e aí os soft skills que vai diferenciar como você consegue atingir os níveis mais altos na sua carreira. Então deixa seu comentário o que você achou, faz sentido, não faz sentido, gostou, não gostou, faltou alguma coisa, sobrou alguma coisa, deixa seu comentário, vamos trocar uma ideia. Deixa seu like também, caso você tenha gostado, é muito importante, é muito fácil, é muito simples, é ir lá no botãozinho, clica rapidinho e ajuda muito e o canal ajuda muito e eu continuar trazendo mais vídeos para vocês. E se inscreva no canal também, caso você queira ficar por dentro das novidades, que são, os novos vídeos são publicados todos os sábados às 11 horas da manhã. Então se inscreva no canal, porque além de ficar por dentro das novidades, por dentro dos novos vídeos que são publicados, você também ajuda muito o canal, né? Então quanto mais pessoas são inscritas, quanto mais likes tem, mais o YouTube vai ajudar o canal, e quanto mais o canal ser ajudado, mais eu consigo continuar estar aqui trazendo vídeo para vocês todos os sábados às 11 horas da manhã. E como de costume, tudo deu certo, se nada fugiu do planejamento, nada inesperado aconteceu, a gente tem um encontro marcado no próximo sábado às 11 horas da manhã. Tchau!